Seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta, são 13 horas e 14 minutos e eu já estou com a minha primeira convidada, médica, doutora Tâmara Oliveira Vieira. E a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Você que está acompanhando o Doutor Me Consulta, tá no carro, né, tá em casa, tá indo almoçar, tá pegando o filho na escola, enfim. Eu já quero a sua participação junto aqui comigo, tá? Nosso WhatsApp é o 991541079 e o nosso tema de hoje, que eu vou debater com a doutora Tâmara, é o seguinte: urgência e emergência. Como agir em situações de emergência médica? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Boa tarde, obrigada. Bom, a gente já começa perguntando primeiro qual é a diferença entre urgência e emergência. Muita gente confunde, né, doutora? Muita gente confunde, mas para título assim de saber o que é aquilo que eu não posso esperar. Muito, né? Eu preciso levar imediatamente para o hospital. Aquilo que eu posso esperar um pouco, né? Aí eu ainda consigo ter um tempo ali de ação, mas o que for emergência, preciso levar imediatamente para o hospital. Quais são os primeiros passos, por exemplo, que uma pessoa deve tomar em uma situação de emergência médica? Depende muito. Então, hoje a gente tem... O que mais mata hoje no mundo? Uma das doenças que mais mata, doenças cerebrovasculares, que são infarto, AVC. Então, diante de um paciente que está tendo um desses sintomas, é uma emergência, eu preciso levar imediatamente para o hospital. Mas o que eu posso fazer, né, neste momento? Se for um AVC, eu tenho que cuidar para o paciente não cair, porque senão ele vai ter um trauma crânioencefálico e aí eu vou ter uma outra complicação do quadro. Convulsão, por exemplo. O que eu posso fazer numa emergência de convulsão, num paciente está convulsionando? Tentar apoiar a cabeça, para a cabeça não bater, também não ter um traumatismo craniano, e deixar o paciente lateralizado, que é para ele não se engasgar, não se asfixiar, e não pode colocar a mão na boca, no caso de convulsão. A primeira coisa que as pessoas imaginam é exatamente isso. Isso. Coloca a mão na boca para a língua não enrolar, vai ficar asfixiado, sem ar, não vai conseguir respirar. Então isso é um mito, né, doutora? E só colocar de ladinho, né, e não colocar nada na boca, porque o paciente pode se machucar e pode machucar a pessoa, porque ele morde com muita força. Pois é, quando a gente fala em urgência e emergência, a gente logo pensa nas pessoas que não têm, por exemplo, um hospital próximo, que não tem um suporte, um SAMU próximo, que demora para chegar, como, por exemplo, municípios vicinais. Qual é a melhor forma da gente conseguir socorrer uma pessoa, por exemplo, em um acidente de carro, ou em qualquer inconveniente que aconteça? Então, pode acontecer de você ser o primeiro a chegar num acidente. O que você deve fazer? A primeira coisa que a gente fala é a gente cuidar do local para que não haja outro acidente. Não sei se vocês já viram vídeos de que acontece um acidente logo em seguida, porque não viram que ali tinha um acidente, não tinha uma identificação. O carro que vem atrás vem em alta velocidade e acaba atropelando quem já foi atropelado. Exatamente. Então, primeiro, cuidar do ambiente, tem que ser um ambiente seguro, porque você que for socorrer, você também não pode se expor, porque aí você vai ter mais vítimas naquele momento. Em locais onde é muito longe da cidade, realmente a pessoa que chegou ali é uma pessoa que chegou primeiro, é a pessoa que vai ter que fazer alguma coisa, porque imagina, você tá lá no Iramutã, vai ligar pro SAMU, como é que você consegue? Tem lugar que você só consegue de avião, né? Então, assim, sempre que for retirar a pessoa de algum lugar, retirar ela, né, com muito cuidado, né? Uma área de difícil acesso. Aqui na cidade a gente espera o SAMU. Se for retirar o capacete, a gente espera o SAMU também para retirar o capacete. Mas a princípio é que o paciente fique naquele lugar onde ele caiu. Agora, se for no interior, que precisa de uma remoção, ele tem que ser uma movimentação menos brusca possível, né? Ali tranquila, né? Preservar o pescoço, porque o pescoço ali é um dos que mais são afetados em casos de acidentes. E hemorragias. Então, se tiver um corte muito extenso, tem que controlar a hemorragia, porque se for uma remoção que demora 2, 3, 4 horas para chegar, tem que ter um controle, senão daqui o paciente ele perde muito sangue e aí ele vai ter outras complicações. Por exemplo, em caso de um acidente com explosão de carro, queimadura, passei pelo acidente, eu vi que a pessoa tá ali dentro ainda, né? De que forma eu devo proceder? Então, muito complexo.
Porque assim, a gente não sabe se ainda vai explodir alguma coisa. Né? Porque se eu tenho combustível espalhado ali, a chance de aquilo ali virar um incêndio é muito grande. Então, primeiro isolar o local para que ninguém chegue perto, né? E assim que tiver uma segurança, se o paciente ele não conseguir sair sozinho ali do veículo, né, que as pessoas estejam próximas, né, e se for um lugar muito distante para tentar ajudar a tirar, mas sempre com auxílio. Hoje a gente tem a tecnologia a favor, pode ligar para o corpo de bombeiro, pode ir informando, faça isso, faça aquilo, até o próprio SAMU, ele já vai dando umas orientações dependendo do que for o acidente. Mas, por exemplo, tem algo muito comum aqui que acontece também, que é choque elétrico. A pessoa tem um choque elétrico e aí quem chega para socorrer vai pegar na pessoa, não pode. Primeiro vê as fontes de energia próxima, tentem tirar com algum material que não conduza eletricidade. Por exemplo, um cabo de vassoura, um pedaço de pau, o que for. Você retira o que tá transmitindo a eletricidade para poder chegar perto do paciente. Senão você também vai pegar choque, né? Tem os acidentes domésticos que acontecem em casa, no dia a dia. Por exemplo, queimadura. Tem muito caso de paciente que acontece queimadura, aí passa pasta de dente, pó de café, borra, essas coisas, que não é o ideal. Não é o ideal. Aconteceu uma queimadura, dá para procurar o atendimento médico, né? Ali dá para lavar com a água, né? Água e sabão? Não. Só água, Só água para tentar tirar o excesso do produto ali. Às vezes é óleo ou algum outro produto, mas assim, não raspa, não estoura as bolhas, nada. Procurar atendimento médico. Olha, como agir agora em caso de parada cardiorrespiratória? Quais são os procedimentos básicos de ressuscitação? Também. Muita gente já assiste em filme aquela ressuscitação boca a boca, né? Pressionando no tórax aqui da pessoa. Qual é a forma correta, de fato, de se fazer uma ressuscitação em caso de parada cardiorrespiratória? Primeiro você tem que identificar, não sei se vocês já viram esses vídeos na internet, que a pessoa tá massageando e a pessoa tá lá acordada. É algo que não pode acontecer. E a gente fala aqui para muitas pessoas que nunca tiveram experiência, nem viram, não são pessoas da área da saúde. Então, assim, primeiro é identificar o pulso. Então, coloca o dedo bem aqui assim, ó, embaixo do pescoço. Na jugular, né? Jugular, e tenta sentir o pulso. Né? Você que está em casa pode tentar sentir o seu pulso aí. Coloque o dedinho no pescoço. Tá sentindo o coração bater? Né? Lado direito, né, doutora? Tanto faz, qualquer um. Direito ou esquerdo, os dois? Tanto faz. Façam esse teste em vocês mesmos, que vocês vão saber como procurar o pulso numa pessoa. Eu acho que eu não tô achando meu pulso. Eu tô brincando, doutora. Mas chegou com uma pessoa, tá lá desacordada, desmaiada, coloca o dedo no pescoço, bora ver se o coração tá batendo. Coração tá batendo, não precisa reanimar. Coração não tá batendo, não consigo identificar, a pessoa tá desmaiada, mole, não acorda, você chama, você, né, fala com ela não te responde, aí você pode começar a massagem. Bem no meio do peito, né? Todo mundo tem um ossinho aqui no meio do peito e vai afastando pro sentido do estômago, você vai sentir um biquinho, né? Coloca 2 dedinhos para cima, você coloca a palma da sua mão e ali você começa a fazer a massagem. Tá? E aí você faz a massagem e vai contando. Em 1 minuto tem que dar mais ou menos 100 a 120 massagens. Durante quanto tempo eu devo fazer essa massagem? Até o paciente voltar. Até o paciente voltar. Hoje em dia a gente não recomenda mais a respiração boca a boca. Né? Hoje a gente não recomenda mais. Então é prioritário você continuar fazendo a massagem. Mas aí é interessante que, se tiver uma outra pessoa no ambiente, que essa pessoa faça um revezamento com você, porque à medida que a gente fica cansado da massagem, a massagem não fica tão eficaz, né? Em casos, por exemplo, você falou que não é recomendado boca a boca. No caso de afogamento, doutora? Vou fazer só um adendo que, em casos de você chegou no ambiente, o paciente está totalmente desmaiado, você desconfia de uma parada cardíaca. Primeira coisa, você vai ligar para o SAMU. Enquanto você está com o celular ali no Viva Voz, né? Tenta ver se tem alguém no ambiente. Se não tiver ninguém para tentar te auxiliar, você começa a massagem e deixa o celular ali do lado. Por quê? Porque se você começar a massagem e não ligar, você já perdeu tempo. O tempo que era para o SAMU estar vindo, o SAMU, né, nem sabe do que está acontecendo. Então, primeiro, tentar a comunicação. No caso de afogamento, a mesma coisa, né? Só entre na água se você tiver segurança, primeiramente, porque se você não souber nadar, será mais de uma vítima, né? E aí chegou o paciente também, massagem, e aí tenta colocar o paciente de lado, porque aí se estiver regurgitando água, aquela água ela vai sair, né? E aí o paciente pode
retornar. Olha, eu tô conversando agora com a doutora Tâmara Oliveira Vieira. A gente está falando sobre o tema urgência e emergência. Como agir em situações de emergência médica? Você que está acompanhando o Doutor Me Consulta, manda sua mensagem agora pelo WhatsApp. Pode fazer sua pergunta para a doutora. Às vezes você passou por uma situação, quer saber se está correto o que você fez. Enfim, tá com alguma dúvida? O telefone é o 991541079. Eu vou de música e daqui a pouco eu volto para conversar ainda com a doutora Tâmara aqui no Doutor Me Consulta. É bem rapidinho, não sai daí.